boa tarde a todos vocês, queridos colegas de profissão, acadêmicos, acadêmicas. Momento para mim de emoção, receber a apresentação da minha mãe. O mérito de chegar até aqui não é só meu de jeito nenhum. A gente não vai a lugar nenhum sozinho, a gente vai com o apoio dos pais, em primeiro lugar, com o apoio dos colegas, apoio das pessoas que convivem com a gente. Então, para mim é uma honra, uma satisfação aqui hoje, é um prazer. E aqui eu vejo várias pessoas que foram e são, porque nunca deixam de ser, professores e professoras, contribuíram para a minha formação. Homenagear aqui o professor Otto, que foi o querido professor de semiologia, que me ensinou bases, eu carrego até hoje, que é na memória as aulas que ele ministrava lá na César Carlos, e são úteis até hoje, são importantes. Acho que o tema Origens e Desafios dos Profissionais de Saúde do século XXI tem muito a ver com essa academia, porque trata da história, mas uma história com uma leitura contemporânea, muito contemporânea, e uma leitura que tenta vislumbrar um pouco o futuro, vamos dizer assim. Obviamente isso é muita ousadia de minha parte, colocar isso numa academia como essa, mas eu acho que a gente, na medicina, é uma profissão que vive de ousadia. Na minha área, que é a ventilação mecânica específica, uma área muito técnica, que trespassa a medicina e passa por outras profissões, se não houvesse um anestesiologista em 1952 que tivesse a coragem de, em Copenhague, na epidemia de poliomeliite, entubar um paciente, fazer uma traqueostomia e passar uma cânula com cuff, naquela época usar o paciente, fazer ventilação invasiva, se ele não tivesse tido essa coragem, a terapia intensiva teria demorado muito tempo para existir. Ele foi ousado, não havia evidências científicas, e modificou a história da medicina, esse episódio. O nome dele é Dr. Ibsen Bjørn, já faleceu há pouco tempo, na década de 80, só para ilustrar aqui alguns aspectos, né, da história da medicina. Bom, eu estou um pouco desconfortável, os colegas assistindo aí, dá para ver aqui os slides? Então vai para ali, pode ir para ali se quiser. Pode. Não por nós, viu, Marcelo? Tá bom, então eu vou passar para cá. Aquele lado é melhor aí. É Eu melhor. acho que fica mais, Para filmar também é melhor. mais à vontade, né? Como é que é? Não está passando. Deu uma travada aqui, deixa eu ver. Agora sim. Bom, então essa palestra, na verdade, ela foi dada algumas vezes já para os médicos residentes, tanto medicina quanto residência multiprofissional, do Hospital Universitário Walter Cantiga e da Maternidade Escola. E a ideia é abrir um curso de treinamento e propor uma reflexão sobre a profissão de saúde hoje em dia, né? Então vocês vão ver que tem muitas coisas que vocês sabem melhor que eu. Vocês são muito mais eruditos do que eu sou. Eu conheço aqui o João Evangelista, para citar mais um, o Ivan Rabelo, o Eduildo. Estou reconhecendo algumas pessoas, desculpe se não citar todos, obviamente, né? Mas, então a gente vai falar da medicina hipocrática muito rapidamente. Depois eu quero bater uma fotografia do protoplasma, que está aqui na biblioteca. Fiquei muito curioso. E vamos falar de algumas inflexões nessa história, passando rapidamente para o início, digamos, de uma era mais moderna, iluminismo e Revolução Francesa, um cientificismo que está permeando até agora e foi marcado pelo relatório Flexner, e uma era atual, que é dita a era do conhecimento, de revolução digital, genômica e uma modernidade líquida que é um tanto quanto ameaçadora, eu diria assim. Um dia ainda quero visitar aqui a ilha de Kos. Essa é uma ilha que fica, é da Grécia, né, era da Grécia Antiga. Ela fica aqui muito próxima à Turquia. Tive a curiosidade de estudar, ler um pouquinho sobre isso. Aqui nessa ilha ainda existe o chamado plátano de Hipócrates. Não sei se alguém teve a oportunidade de visitar isso. Um dia eu queria ir aí, porque dizem que algumas árvores que estão aqui ainda são da época do
pai da medicina, deve ser mentira, né? De qualquer maneira, elas aparecem na foto. E segundo consta a história, aqui ele fazia a pregação, e era quase uma pregação, era quase uma religião, e ensinamentos, né, para os aprendizes na época que a medicina nascia. Então, mais de 2.000 anos atrás, né? 2.400 anos atrás. E eu vou dar um salto enorme, porque devido ao tempo, e a gente vai numa era de pré-revolução francesa, mais ou menos na época em que o Brasil foi descoberto, foi achado, em várias interpretações, em que a arte começa a refletir uma nova maneira do ser humano se mostrar na arte, se mostrar na cultura. Ou seja, houve uma evolução psicológica do ser humano depois que passou, saindo lá da antiguidade clássica, pela idade chamada média, e depois no iluminismo, no pré-iluminismo, a conceber que, como condição humana, nós estamos longe da perfeição. E a gente vê nesse tríptico aqui, de Hieronymus Bosch, um lado esquerdo aqui, onde a gente tem uma situação onírica, uma situação de perfeição, de divindade, bastante contemplativa, e no oposto, do lado direito, uma figura antropomórfica, bastante disforme, um homem-árvore, que já não é aquela coisa perfeita, não há mais perfeição, há imperfeição como objeto de arte também, que expressa o que é o ser humano. Ou seja, uma coragem do artista de expressar diferentes dimensões da condição humana, e não mais aquela dimensão mais religiosa, tradicional, foi fundamental, mas também se abrindo a perspectivas outras. Vejam como tem essa importância. Aqui é o Homem-Árvore refletido na capa de um livro que eu recomendo a leitura, chama Anatomia da Melancolia, é de um escritor argentino, Carlos Daniel Aleto. E esse escritor ele fez um livro belíssimo, em que ele reflete sobre um dos personagens, ele faz uma ficção histórica sobre um dos personagens daquela época desse iluminismo. Esse personagem é muito conhecido dos anatomistas, Andreas Vesalius. Andreas Vesalius é um belga, um baixinho, segundo consta na história, pequenininho, mas que foi ousado na época porque ele resolveu dissecar cadáveres de seres humanos. Uma coisa que seria considerada uma heresia na religião da época. Vocês estão vendo que o Vesalius não só fazia dissecção de cadáveres, mas atrás vocês estão vendo um cachorro com uma cânula na traqueia. Ele fazia experimentos. Ele fazia, por incrível que pareça, ventilação mecânica. Em 1500 e alguma coisa. Ele publicou esses trabalhos. Ele publicou os trabalhos de anatomia e publicou os trabalhos de reanimação animal, em que ele induzia parada cardíaca e restaurava o batimento cardíaco com insuflação de gás, de fole na traqueia. Então isso mudou, quer dizer, isso para mostrar a vocês que a medicina moderna ela começou a nascer nessa época, do século XVI. Esse é o frontispício, a capa do trabalho do Andreas Vesalius. Esse é um trabalho clássico da anatomia, com ilustrações belíssimas anatômicas. Depois se soube, ou se investigou, que ele contratou um ilustrador, como ele era moderno, para fazer a ilustração das secções e dos órgãos. Uma das ilustrações, extremamente bonita, né? Uma vez que tem arte por trás da demonstração aí do sistema músculo-esquelético. E isso está relacionado ainda hoje em dia a um link entre todo esse processo do século XVI e os tempos atuais. Essa fotografia é da exposição Real Bodies Exposition, que é uma exposição itinerante sobre o corpo humano. Alguns de vocês podem ter visto. Veio aqui no Iguatemi, veio nos shoppings, né? Os templos aí de consumo, de lojas, etc. E causa um fascínio enorme. Isso para ilustrar que a gente está mais ou menos ainda na mesma condição do século XVI para cá, em que a anatomia, o conhecimento do que nós somos por dentro é transformador, é instigante e é
hipnotizante, fascinante do ser humano. E naquela época, a gente não tinha o médico tal qual a gente conhece hoje. Havia 3 vertentes profissionais bem caracterizadas: o físico, traduzindo aqui do physician, o barbeiro, que era o cirurgião, e o alquimista, que manipulava produtos que não eram químicos, eram produtos misteriosos, não se falava em química naquela época. Então a gente tem aqui uma figura, um quadro também, italiano, esqueci o nome do autor, mas ele retrata, também no século XVI, um médico e o seu filho se tornando médico. Um médico apresentando o seu filho. Acho que a gente acabou de ver isso aqui. E aqui o conhecimento muito seguro e muito protegido pelo filho desse médico. E esse era o físico, o physician, ou os clínicos, vamos dizer assim. E a gente tem um outro quadro, esse é do Caravaggio, em que a gente vê, se apagar a luz, fica melhor de ver alguns detalhes. Essa é uma aula muito visual, né? A gente vê aqui o coitado, em que está se fazendo algum procedimento, talvez extração dentária, né? É um quadro belíssimo do Caravaggio. Um outro aqui contemplando sem camisa o procedimento, zero anestesia, uma criança do lado da mesa. E esse era o barbeiro, né? E a gente tem um outro quadro para comentar essa terceira figura, que é o alquimista. O alquimista aqui na sua casa, né? Home office, fazendo aí a sua composição aí de substâncias para tratar o que fosse possível e imaginável naquela época, com alguns livros aí também. Então essas 3, digamos, vertentes de profissionais de saúde daquela época, elas não eram unidas, elas não trabalhavam em equipe, tá? E aconteceu um evento histórico marcante que mudou o mundo para sempre e até agora, que foi a Revolução Francesa, aqui ilustrada pelo quadro da queda da Bastilha. E essa revolução, ela rompeu com valores tradicionais e com práticas tradicionais. E algumas pessoas, como Pinel, Fourcroy e Cabanis, no período pós-revolução, eles foram extremamente importantes em estabelecer o que seria, nesse período pós-revolucionário, a profissão médica. Houve um primeiro momento pós-revolução de se destruir tudo que se conhecia. Nada daquilo prestava, vamos dizer assim. E vamos construir uma escola de saúde. Curioso, o superintendente de uma escola de saúde pública. Porém, vários physicians e médicos da época se contrapuseram à ideia de uma escola de saúde que formasse profissionais de uma maneira geral e disseram: não, a gente precisa formar médico. E esse médico vai ter que ter certas características daqui para sempre. Ou seja, as bases do que nós somos, nós médicos somos, médicos modernos, considerando o conceito de moderno esse momento aqui, ou seja, modernos considerando 200 anos atrás. Foi lançada as bases disso por esses 3 autores, o Pinel, o Fourcroy e o Cabanis, aliás, os 3 usando a mesma gravata da moda na época. E vejam que eles estabeleceram um documento, que é um documento pouco conhecido aqui no Brasil, porque é francês, o documento original, em que estabelece os fundamentos para a reforma da medicina no período pós-Revolução Francesa, especificamente no começo da ascensão de Napoleão, tá? Que foi um movimento quase de contra-reforma. E aí, esse documento estabeleceu coisas que são até hoje presentes. Estabeleceu a unificação dos saberes do físico, do cirurgião, barbeiro, e do alquimista, que já se chamava nessa época apotecário, em uma só profissão. Então juntou aquelas 3 vertentes em uma só. E criou, ou fortaleceu, o que vinha nascendo
como ordens e sociedades médicas. A Academia de Medicina Cearense, ela é uma ordem médica, uma confraria, e fortaleceu o anátomo clínico, estabeleceu a química como a ciência mais importante a guiar as outras ciências, e lançou a ideia do internato. O internato nasceu nessa época. E o que era hospedaria, né, passou a se chamar hospital. A reforma das hospedarias deveu-se muito ao Pinel, que estabeleceu que as hospedarias deveriam se esvaziar das pessoas com problemas sociais, ou problemas de pobreza, ou problemas outros assistenciais, e receber apenas os doentes. E aí elas viraram hospitais, se tornaram os templos da medicina moderna. Então tudo isso tem uma história bastante relevante, bastante conhecida. E essa outra pintura de Goya mostra uma manobra semiológica em que eu fui pegar essa pintura porque eu vi um colega, a gente foi visitar uma pessoa importante aqui em Fortaleza, e o filho dessa pessoa tinha uma faringoamidalite, provavelmente. E eu estava presente, eu não tinha a minha ferramenta para baixar a língua, e esse colega, um médico mais experiente que eu, chegou lá e disse: vem cá, e fez exatamente essa manobra, 2 dedos dentro da boca e baixar a língua. Nunca nenhum professor meu ensinou isso, tá? Mas nesse dia eu aprendi com o colega, eu sei que vocês fazem isso. Mas para mostrar que as bases do método clínico, a semiologia, o raciocínio clínico, as manobras de exame físico tradicionais, elas surgiram nessa época também. Não havia nada antes. E passou a haver toda essa metodologia depois da Revolução Francesa e com essa reforma da medicina. Eu vou andar rápido pelo tempo e eu vou evoluir aí quase 100 anos, tá? Eu vou chegar aqui vou tentar passar um vídeo agora para vocês em que mostra uma visita médica no final do século XIX, início do século XX, no Hospital de Viena, onde trabalhava esse médico residente. Eu vou narrando aqui, que eu sou embaixo. Vê se vocês se identificam com esses personagens. Esse é o médico-chefe da neurologia e essa é uma paciente internada na enfermaria de neurologia. E ele vai chegar lá junto de uma primeira paciente. Humanização. Daí vai visitar o outro paciente e vai fazer uma crítica. Uma nova paciente, professor. Primeiro, histeria, quem admitiu esta paciente? Eu admiti, professor. Proíbo histéricos do meu setor, não sabe disso? Não consigo mexer minha perna, estou cega. O professor Maidé, então, é questionado por esse jovem residente. Sigmund Freud. E ele questiona, desafia na frente de todos, né, para mostrar o que é a histeria, a paralisia da perna esquerda e a queixa da paciente. E ele vai mostrar que está com espasmo, perna rígida, que ela está dando um show, ou seja, um pitch, e mais apropriado um teatro. O que vai fazer o Freud, a gente vai ver. Então há um julgamento moral. Ele vai fazer todo o método clínico, semiológico, vai checar o reflexo pupilar do paciente, bem documentado no filme. Então, ela não está cega do ponto de vista do método clínico objetivo, então não é cegueira real, né? Mas tem sempre alguém para desafiar e vai fazer o teste dele. O princípio da microbiologia sendo aplicado, vai esterilizar a agulha e vai fazer a manobra para desafiar o professor.
fura a pele da paciente. O paciente não reage. Daria muito a ver. Efeito, fingimento. Então, esse era um processo vigente no final do século XIX. Quantas visitas parecidas com essa a gente vivenciou? Ou vivencia ainda, talvez, bem menos. Mas certamente eu participei de algumas visitas com colegas, professores ilustríssimos, que tinham esse molde e esse processo. Eu estou trazendo aqui para mostrar como é que nós passamos por isso, né? E para onde é que a gente está indo agora. Esse é o filme do John Huston, que chama, agora me fugiu o nome, é do nascimento da psicanálise, né? E depois eu falo para vocês o nome, ele tem acessível fácil no YouTube, tá? John Huston, e esse é o monte do Wycliffe, o ator principal. E aí, isso era no final do século XIX, início do século XX, e nos Estados Unidos nasceu uma outra vertente, que é o cientificismo, e que teve como evento histórico marcante o relatório Flexner. Abraham Flexner, psicólogo, não é médico, ficou muito famoso nos Estados Unidos pela Flexner School, uma escola que era a melhor escola para formar pessoas que queriam passar em vestibulares, entre aspas, nas principais escolas americanas. Harvard, Johns Hopkins e outras grandes universidades. E o método de ensino dele era tão bom que os alunos que queriam passar se matriculavam nessa escola e conseguiam sucesso. Isso fez com que chamasse a atenção desses 4 grandes da faculdade de Johns Hopkins, em 1907. Mas a comunidade dessa universidade, Johns Hopkins, contratasse o Flexner para elaborar, fazer um estudo que virou um famoso relatório, chamado Relatório Flexner, em que ele fez uma análise da educação médica em todos os Estados Unidos. Uma obra de fôlego, Flexner mais velho, e ele gerou um relatório Flexner em 1910. Um relatório tão importante que, se você abrir a literatura sobre a educação médica, em 2010, por exemplo, que completou 100 anos do relatório Flexner, há uma série de artigos celebrando esse centenário e revisitando esse relatório de maneira perene, porque ele foi muito impactante. Ele gerou um diagnóstico. Ele gerou um diagnóstico sobre as escolas de medicina nos Estados Unidos. E esse diagnóstico não foi bom. Foi um diagnóstico que mostrou que as escolas eram muito ruins em sua maioria. E a partir desse diagnóstico, uma série de medidas foram tomadas pela sociedade americana e pelo governo americano, governos estaduais, governo federal, para homogeneizar as escolas médicas, que o principal relatório, o principal achado é que as escolas eram muito heterogêneas, a definir que os 6 anos de formação deveriam ser divididos em 3 ciclos, um básico, um clínico e um internato, que foi criado lá atrás, após a Revolução Francesa, que o foco seria nas ciências bioquímicas e fisiológicas, e não mais na química, e o controle estatal, através do licenciamento e da regulação das escolas, teria que ser estabelecido. Ou seja, eu não posso criar escolas do jeito que eu quero criar. Eu passo a ter uma ingerência direta do Estado. Tá? Isso foi nos Estados Unidos. E o protagonismo das associações médicas, notadamente a Associação Médica Americana, ela teve um papel protagonista nesse processo. Isso gerou como resultado aumento da qualidade, aumento da credibilidade do médico e aumento da remuneração dos médicos, que veio logo em sequência desse processo. Isso todos os analistas, pelo menos, que estudam o efeito do relatório Flexner naquela época, encontram esses resultados decorrentes dessas ações. Ações essas que foram reproduzidas em todo o mundo, inclusive no Brasil. Na Segunda Guerra Mundial, claro que com um delay entre o que aconteceu lá e o que aconteceu aqui, é natural, né? Pela questão de disseminação de tecnologia. Um outro marco histórico do século XX, claro que foi a Segunda Guerra Mundial. E a Segunda Guerra Mundial, ela, depois que acabou, ela gerou um movimento que queria esquecer não queria esquecer, mas queria se contrapor aos fatos que levaram àquela guerra terrível,